Recentemente eu acabei lançando uma crítica sobre a franquia O Predador, o quinto filme que também está sendo desenvolvido e vai chegar brevemente, e muito mais sobre sua ordem cronológica, os filmes que são compostos dentro da saga, etc, etc. Vieram muitos comentários, eu achei legal, bacana, eu gosto, né, quando as pessoas interagem, e aí alguns pedidos, por que você não faz uma franquia, uma crítica, né, da franquia Alien, da franquia O Xenomorfo. Bom, após muitas pesquisas, né, e claro, muito conhecimento, sendo porque eu adoro a franquia Alien como a do Predador, eu resolvi trazer uma crítica sobre esse futuro filme que está sendo desenvolvido debaixo dos panos pelo Ridley Scott e pela ordem cronológica que é composta dentro da saga também. Vai ser interessante, vai ser legal, vamos lá, roda a vinheta. Bom, galera, antes que eu comece, vale relatar como eu relatei lá na crítica da franquia Predador, que Alien vs Predador 1 e 2 não fazem parte dessa franquia Alien. E, claro, também do Predador. São duas histórias isoladas que devem ser esquecidas, ok? Para eu falar desse futuro filme que está sendo desenvolvido pelo Ridley Scott, que é Alien o Awakening ou Alien o Despertar, temos que viajar um pouquinho no passado, né? Fazer uma ordem cronológica e as conexões de todos os filmes da saga. E essa crítica, imagino eu, que é para aqueles fãs hardcore, né? Que são ali muitos ligados à franquia Alien, até mesmo Predador. Então ela vai servir mais para esse tipo de público. Caso você, né, não seja muito ligado a essa franquia, vai ficar mais perdido do que segue em tiroteio. Mas vamos lá. A ordem cronológica dos filmes da franquia Alien, muitos acham que começa-se por Alien, o Oitavo Passageiro, lá de 1979, mas não é. Pelo menos era até 2012, com a chegada do filme Prometheus, sendo porque Prometheus construiu uma coisa um pouquinho mais de origem lá do passado, como se iniciou o Xenomorfo, como surgiu, quem criou ele, etc, etc. E outra coisa importante, antes que eu comece pelas conexões, é simplesmente que todos os filmes da franquia Alien sempre temos ali mencionados as datas e épocas. Prometheus, apesar de ser 2012, é o primeiro filme porque conta no ano de 2093. Logo após temos Alien Covenant, que é em 2104, 11 anos depois. Logo depois vem Alien, o Oitavo Passageiro, que é 2122, quase 20 anos depois de Alien Covenant. E aí vemos Alien, o Resgate, Alien 3, que é em 2172, né? Quase 60 anos depois, e Alien 4, Alien, a Ressurreição, que passa depois de 1000 anos. Mas Alien 4, a gente, apesar de ser da mesma franquia, é melhor a gente não falar muito dele. O lado bom desse filme é que ele não deixou brechas e pontas soltas, mas é o pior filme da franquia. Então só as datas já serve de base para esta ordem cronológica. Já a história em si, Prometheus trouxe uma coisa um pouquinho mais construída em origens, sendo porque temos os engenheiros. Para quem não sabe, os engenheiros são os criadores de tudo, os criadores de todos os seres vivos galácticos. Por exemplo, no comecinho do filme Prometheus, a gente vê um dos engenheiros criando vida em um planeta, tomando uma gosma negra, né, um líquido, que a gente viu muito em outros filmes, até mesmo Covenant. Então ele se sacrifica, ele morre, claro, após ingerir esse líquido, mas automaticamente gerando vida ao planeta. Mas apesar de ter criado toda a vida, até mesmo os humanos, já que isso é retratado dentro de Prometheus, o Xenomorfo nunca foi criado por ele, sendo porque ele já sabia do risco que poderia ser trazido se criasse esse monstro. E quem criou os Xenomorfos foi o androide David, que aparece tanto em Prometheus como em Alien Covenant. Para quem aí não se lembra, em Alien Covenant, David fica 10 anos em Origai 6, sim, planetas natal dos engenheiros, e acaba fazendo experimentos com a gosma negra que ele acabou pegando
junto com a nave do engenheiro que foi morto lá em Prometheus, lá no planeta LV-223. Então meio que quando a tripulação de Covenant chegou lá em Origai 6, ele pôde concluir todas as suas experiências e finalmente criar os Xenomorphos. Por que ele criou? Eu não sei, mas que há uma escala impressionante. Sim, engenheiros, Gosma Negra, David, o androide e Xenomorphos. Então a gente percebe-se que há uma progressão muito bem feita. Em apenas 2 filmes, muita coisa foi bem explicada e construída. Já Alien, o oitavo passageiro, a única conexão que ele tem por enquanto com Alien Covenant, até mesmo Prometheus, é simplesmente as datas e épocas. Não há conexões interligadas entre os personagens por enquanto, já que Ridley Scott ainda está desenvolvendo o futuro filme da franquia, que seria o Alien 6, né? Agora vamos ao futuro filme que Ridley Scott está desenvolvendo debaixo dos panos, quietinho ali, que seria Alien, o Arachnid, ou Alien, o Despertar. Bom, galera, após muitas entrevistas, Ridley Scott já disse por milhares de vezes que pretende trazer 3 filmes futuros para a continuação, para encaixar e fechar de vez essa franquia, conectando-se a Alien, o oitavo passageiro. Mas isto foi antes da Fox ter sido comprada pela Disney. E claro, né? O projeto meio que ficou congelado e apenas um filme está sendo desenvolvido e vai depender muito das bilheterias, se mais outros sairão. E após a Disney ter comprado a Fox, Ridley Scott também deu uma entrevista, isso já tem um ano, que o único filme que vai ser desenvolvido, ele vai dar continuidade a Alien Covenant. Para quem não se lembra, o androide David, né, que ficou 10 anos no planeta Origai, lá o planeta natal dos engenheiros, ele acaba se infiltrando na Alien Covenant, se passando-se por outro androide, que é o Walter, que a gente já vai chegar lá. E claro, né, colocando para hibernação, tanto a Daniels como o Tennessee, e tendo ali o embrião do Xenomorpho, já que tem 3.000 colonos dentro da nave Covenant. Então a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E também Ridley Scott falou que vai também trazer um pequeno espaço desenvolvido entre Prometheus e Covenant, sendo porque passaram-se 10 anos. Vale lembrar que um dos sobreviventes ao lado de David, o androide, o sintético, tivemos a Doutora Shaw. Então muita coisa aconteceu, a gente também já vai chegar nessa personagem daqui a pouco, mas mesmo assim, ele disse que pretende trazer muita coisa mostrada que ficou no ar. Então, ele não quer só fazer o segmento de Covenant, ele quer trazer um pouquinho também, algo bem complexo de Prometheus a Covenant, e futuramente ele vai trazer um outro filme interligando Alien, o oitavo passageiro. Apesar dessa franquia ser muito organizada, até agora, muitas pontas soltas ficaram aí no ar, muita coisa tem que ser desenrolada, e eu também acabei encontrando muitas brechas, né? Primeiro, a Doutora Shaw. Em Alien Covenant, ela foi com David a Origai, David matou todos os engenheiros que estavam ali, e ok, mas ela é retratada como morta, mas eu não acreditei muito não. O que aconteceu de verdade com a Doutora Shaw? David a matou? Ela está viva? Ela está escondida? Como isso é possível? Outro fato muito importante é sobre o outro sintético, o outro androide, o Walter, que fazia parte da tripulação Covenant. A última cena, quando ele está lutando com David lá em Origai, ele desaparece, é lógico que ele é abandonado, né? Ele ficou preso lá, mas o que aconteceu com ele? Ele foi destruído por David? O que vai acontecer quando os outros engenheiros chegarem ao planeta Origai, já que eles estavam semeando vidas, né? Existem outros, e verem os restantes da população mortos por David? Vai sobrar para o Walter? Uma outra brecha que deve ser desenrolada futuramente é simplesmente em Alien, oitavo passageiro. Acreditem, sendo porque o planeta LV-426 passa-se não só em Alien, oitavo passageiro, como Alien, o Resgate e Alien 3, mas especificamente em Alien, oitavo passageiro, sabemos que a nave pousa no planeta por pouco tempo, no planeta LV-426, e um dos tripulantes é infectado por aqueles casulos aliens, e acaba levando ali um Xenomorpho, e um alien acaba sendo desenvolvido dentro da nave lá no espaço. Ok,
Mas como o filme passa-se com uma história após Alien Covenant, somente David criou os Xenomorphs. E ele só criou ali, só desenvolveu em Origai 6. Então, quem criou aqueles casulos no planeta LV-426? Já que isso são fatos depois. É uma coisa que deve ser desenrolada futuramente, talvez no próximo filme. E por último, para encerrar de vez, muitas perguntas, né? Eu não diria nenhuma perguntas, né? E sim uma questão sempre levantada em todo filme que é lançado da franquia Alien. A personagem Ripley vai voltar? Ela vai retornar? Bom, galera, Ridley Scott já deixou claro por diversas vezes que tanto como o Predador, a personagem Ripley não vão mais ter as suas participações. Aliás, o Predador eu mencionei porque apareceu em 2 filmes, mas não fazia parte da saga mesmo. Mas a personagem Ripley, apesar de ter sido uma personagem de peso, muita heroína, e eu acho que sem ela, boa parte dos filmes não avançariam, a existência dela novamente pode ser descartada a 100%. Sendo porque a personagem morreu no 3º filme, quando não tinha Prometheus e Alien Covenant, ela morreu lá em Alien 3. Então meio que não traz muita lógica, não traz muito sentido voltar com uma personagem que já se foi. E claro, né, diga-se ao mesmo a atriz Sigourney Weaver, que interpretou a personagem Reaper por 4 vezes. Se a personagem não deve aparecer, a atriz muito menos, e ela mesma já deixou cravado que já teve seu momento lá, ok, acabou. Porém, Ridley Scott não descartou de trazer a personagem Ripley através por computação gráfica, já que algumas exposições devem acontecer, algumas conexões de Alien, o 8º Passageiro, com outros filmes que ele pretende produzir. Talvez ali, né, uma Ripley um pouco mais jovem, etc, mas trazer a personagem para ser a dona da história, esqueçam. Apenas como flashbacks. E a última questão antes de encerrar é que Ridley Scott também deixou no ar que 4 personagens diferentes vão aparecer em futuros filmes da franquia. Um nós sabemos que é o Alien, o Xenomorfo. O outro são os humanos. O outro deve ser os androides David, né, e o Walter, né, sendo porque um a gente sabe que ainda está vivo. E o outro deve ser os engenheiros. Claro, o retorno desses personagens, acredito que ainda deva acontecer, tem muita coisa para a gente descobrir deles. É claro que a gente já sabe que eles são os criadores de tudo, mas tem mais coisa, né, para se mostrar. Bom, acho que é isso, né? Se tem alguma pergunta, deixe nos comentários, até mesmo se quiserem críticas futuras de outras franquias, de outros personagens, irei trazer com o maior prazer. Tamo junto, até a próxima.